Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Bom dia. Mais uma vez, nós estamos aqui na nossa reunião de setembro de 2020 e estamos já no dia 25, o último dia de reunião, na sessão da parte da manhã, né, e fizemos um intervalo, agora estamos retomando. Eu vou, então, aqui apregoar os processos e dizer aqui o andamento do que eu tenho aqui na minha pauta. Julgamos o último, antes do intervalo, 221, agora iríamos julgar o 222, que era de relatoria da conselheira Rita, foi retirado de pauta pela Fazenda Nacional. O 220, o contribuinte era Usina São Francisco, era o 222, 223 e 224 e 225, 226, não é isso, Rita? Todos esses? 226 e 226. Então, o 222 ao 226, que seriam de relatoria da conselheira Rita, contribuinte Usina São Francisco S.A., foram retirados de pauta pela Fazenda Nacional. Teve alguns que foram até pela Fazenda Nacional e pelo patrono. É exatamente a matéria que o Mário tinha falado lá das exportações. Certo. Agora, então, teríamos um processo de minha relatoria, que seria 228, 229 e 230, Esporte Clube Internacional. Também foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte, um pelo contribuinte e os outros dois pelo contribuinte de fazenda. Agora, então, chegamos ao 231 da pauta, 231, 232. 231 e 232, né? 231 e 232, de relatoria da conselheira Ana Paula, e o contribuinte é Objeto Brasil Confecções Eireli, 231 e 232. Podemos ir, então, conselheira Ana Paula, para o 231 primeiro, aí a senhora informa se for igual, enfim. São iguais, deixa eu só abrir. Opa, tá sem som? Só estou abrindo eles aqui, que hoje está tudo abrindo lentamente na minha pasta dele. Esses dois processos, eles vão lembrar muito uns julgamentos que nós tivemos em setembro do ano passado. Até o Mário me ajudou bastante, porque a gente tratou muito daquela questão de compensação e aproveitamento do simples, lembram? Sim. Eu julguei na época, acho que uns 8 processos. Só um pouquinho, Marina, tá abrindo aqui. Okay. Aí, eu vou explicando. Aí, nesse caso aqui, é um caso mais simples. Eu considerei um caso um pouco mais simples. Desculpem o barulho da construção. Porque nesse caso aqui, alguns daqueles meus de setembro queriam fazer compensação de cota de terceiros, que eles nem recolhiam. E a gente firmou naquela época, só para lembrar vocês do nosso tema. Nós firmamos na época que, caso houvesse a compensação, ela não seria da cota patronal, porque a cota patronal não tinha uma contribuição específica, somente se fosse o caso de haver cota de segurados, dependendo o anexo que aquela empresa no Simples ela estivesse inclusa, que ela tivesse recolhimento de segurados. Lembram disso? Então, nesse caso, ela é um pouco mais simples, eu considero, porque a discussão é justamente compensação de cota patronal. E que eu me lembro, acho que nesse caso a gente votou todos juntos, que nesse caso eu acho que não aceitava a compensação. Desculpa se eu errei o voto de alguém, mas eu acho que foi assim que a gente votou. Então, nesse caso aqui, a gente está discutindo, tem um recurso que é da Fazenda. Deixa eu ver se esse é da Fazenda. Esse é da Fazenda, porque a Câmara Baixa, a turma ordinária, ela permitiu a compensação, que eu acho equivocada. Aqui a gente tem uma situação que ela envolve simulação também, é uma contratação clara. A gente tem uma empresa no lucro real, que tem toda a constituição societária da pessoa simples, ela envolve os mesmos sócios, então fica nítido que ele constituiu a ARN Confecções exclusivamente para contratação de empregados, né? E aí, nesse caso aqui, para a cota patronal, eu considero que não tem aproveitamento de tributo pago.
aqui a gente até eu cito, Mário, aquele teu voto. Você tem um voto teu que eu citei também da outra vez, como um exemplo, né? Mas naquele caso do teu não tinha simulação, lembra? Então, nesse caso aqui, tem simulação. Então, fica nítido que a empresa ela foi constituída para essa finalidade, ela tem os mesmos sócios, inclusive, então, mesmos sócios, não todos, né? Mas parte dos sócios da Simples são as mesmas da empresa objeto, que é a que está com a tributação do lucro real. E aí, para a parte patronal, eu considero, digo, seguindo aquela jurisprudência, né? Que o acórdão recorrido, ele não merece reforma, porque, desculpa, o recurso é do contribuinte, eu falei para vocês que era da Fazenda? Não, é da Fazenda. Perdão, deixa eu só arrumar aqui o finalzinho. Recurso da Fazenda para dar provimento. Fazenda. Porque daí tem que dar reforma. Eu coloquei o final ali, o contrário, gente, desculpem. Tá? Porque aqui só poderia haver, seguindo aquela ideia, então, né, de que só poderia haver abatimento de valores prévios caso os recolhimentos eles fossem realizados em guia própria e que eles fossem para a parcela de segurados e não para a cota patronal. Só estou tentando habilitar aqui para poder arrumar o finalzinho que eu coloquei errado. Eu sempre erro esse negócio de quem está recorrendo. Bem, mas é para isso. Eu não tô autorizando a compensação e nos termos daquela jurisprudência toda que eu votei em setembro do ano passado. Ok. A conselheira, então, está conhecendo do recurso. 231 e 232 são iguais? São iguais, doutora Marilena. Até o que muda um pouquinho só é só muda uma parte do voto que teve erro. Quando a conselheira lá, ela replicou o voto, ela replicou o mesmo para os dois, aí veio com os autos de infração errado, debicad errado, houve embargos de declaração e ela corrigiu. Então, eles são idênticos, inclusive quando eu reproduzi ele aqui, eu já reproduzi certo com a parte dos debicads e dos autos de infração correto. Então, estão julgando 231 e 232, a conselheira está conhecendo e, no mérito, dando provimento ao recurso. São casos de compensação, do que foi pago no Simples, né? Para as demais. Eu estou considerando que para a cota patronal não tem como aceitar, porque esse pagamento ele não é pago de forma individualizada. Conselheiro Mário. Só estou lendo o acordo de embargos aqui, daqui a pouco eu... O de embargos foi isso, sabe, Mário? Ela tinha replicado para os dois votos o mesmo acórdão e acabou esquecendo de deixar o número do auto de infração, do debicad do segundo. Só estou arrumando ali, gente, que eu tinha colocado contribuinte, tinha colocado não merece, merece reforma. Aí já arrumei aqui, se vocês quiserem ver. Eu reproduzi partes ali, para quem interessar, acho que as principais partes do relatório fiscal, eu coloquei no acórdão também. Coloquei desde a imputação até a questão da parcela que estava em discussão, e coloquei também a questão da simulação, que para alguns pode fazer diferença na hora de dar ou não essa compensação. Então, eu citei ali os trechos que podiam ser importantes para vocês. Presidente, eu peço licença à conselheira Ana Paula, assim, só para... Tem tempo que eu não lido, que eu não trato dessa matéria, então só para poder estudar um pouco melhor essa situação, não sei se ela é exatamente a mesma que eu tratei num outro acordo, que eu também já tem muito tempo que eu fiz,
Então, eu queria pedir vista desse processo para retornar com eles. Esse da Aracruz teu que eu cito, ele é diferente. Não, mas pode pegar, só estou te falando para você já saber. O teu não era só cota patronal. Esse meu Tá joia. Tá mas joia. o teu é da Aracruz, eu citei. Aí eu gostaria de pegar já no conhecimento mesmo, tá, presidente? Os dois processos, né, Mário? Isso. Então, vista no 231 e 232, vista para o conselheiro Mário, convertida em coletiva. A relatora conheceu do recurso e deu provimento. Nesse ponto, houve o pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto a conhecimento ou mérito. Aí o 232 é o idem 231. Agora, então, vamos para... Bom, seguindo aqui, o 233 já fizemos, 34 também, 235 da pauta, contribuinte Orca Construtora Limitada, de relatoria do conselheiro João Vitor. Conselheiro João Vitor. Posso iniciar a leitura? Eu acabei de colá-lo lá na pasta. Estão me ouvindo? Sim. O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acordo de recurso voluntário foi totalmente admitido para a rediscussão da seguinte matéria: arbitramento, desconsideração da contabilidade da base de cálculo das contribuições previdenciárias em obra de construção civil. O colegiado de origem, por maioria de votos, deu provimento ao recurso. Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que a ausência de contabilização de fatos geradores de contribuição é a razão suficiente para que o fisco considere os registros contábeis como não merecedores de fé e, como consequência, utilize o procedimento de arbitramento. E afirma ainda que, quando a escrituração contábil não registra o movimento real de remuneração dos segurados empregados em obra de construção civil, ou existam discrepâncias que comprometam a contabilidade, o lançamento pode ser realizado por arbitramento da base de cálculo. O recurso foi admitido com base em ambos os paradigmas. O sujeito passivo foi intimado, mas não apresentou contrarrazões. Quanto ao conhecimento, o recurso está sendo conhecido diante do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mais especificamente a tempestividade e a demonstração da legislação tributária interpretada de forma divergente. E, no mérito, discute-se nos autos se estava presente a possibilidade de arbitramento da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Segundo a decisão recorrida, a mera existência de irregularidades na escrita contábil do contribuinte não autoriza, por si só, a aferição indireta das contribuições quando o fisco não demonstra que houve sonegação de documentos ou que os elementos apresentados não refletem a real remuneração paga aos segurados a serviço da empresa. Ainda segundo a turma COR, abre aspas, foram disponibilizados os livros contábeis, folhas de pagamento, GFIP, recibos e notas fiscais, todos com vinculação inequívoca à obra, e a desconsideração total da contabilidade em razão da ocorrência de falhas em 19 dos 1.251 lançamentos contábeis mostra-se desarrazoada, até porque as falhas foram punidas com a aplicação de 2 autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias. Pois bem, conforme preceitua o artigo 148 do Código Tributário Nacional, o arbitramento da base de cálculo é excepcional e admitido em processo regular, quando sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado. Nesse mesmo sentido, o parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 8.212/91 preleciona que, ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade aplicável, lançar de ofício a importância devida. Como se conclui, esse dispositivo está baseado no artigo 148, o qual tem status de lei complementar e competência para estabelecer normas gerais sobre lançamento, conforme estabelece o artigo 146.3c da Constituição Federal.
A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que é incabível o arbitramento quando a autoridade dispõe de elementos para fixar o valor real da base de cálculo da tributação. Maiormente porque o lançamento está intrinsecamente ligado ao princípio da legalidade e seu consectário princípio da verdade real. Nesse sentido, o artigo 142, parágrafo único do Código, preceitua que o lançamento é atividade administrativa vinculada à lei, sob pena de responsabilidade funcional. O ex-ministro supremo, Carlos Mário Veloso, ensina que não pode o fisco, enquanto não esgotado todos os demais meios facultados à autoridade para proceder ao cálculo do tributo, aplicar o recurso do arbitramento nos moldes do artigo 148 do Código Tributário Nacional. No mesmo sentido, transcrevo a doutrina do professor Leandro Poulsen, doutrina da professora Maria Rita Ferragutti e doutrina do professor Heleno Torres, que sustenta que qualquer recurso ao uso de presunções legais deve satisfazer a estritos requisitos de justificação, sob pena de afetar os princípios de segurança jurídica e interdição do arbítrio e ter por prejudicado a sua aplicação. A administração deve respeitar o caráter de subsidiariedade dos meios presuntivos, pois só de modo excepcional se deve valer deles, na função de típica finalidade aliviadora ou igualdade de armas, nas hipóteses em que encontrar evidente dificuldade probatória. Deve ser lembrado nesse contexto que a autoridade administrativa tem amplos poderes instrutórios e que, quanto maiores e mais amplos forem esses poderes atribuídos à autoridade para a apuração dos fatos, tanto mais cogente deverá ser a prova exigida para a comprovação da hipótese. De modo que é incabível partir-se para presunções e arbitramentos quando é possível aferir a realidade dos fatos e a base de cálculo da imposição tributária. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse mesmo sentido, e, segundo a jurisprudência, a apuração indireta do valor das contribuições previdenciárias é providência excepcional e representa uma ruptura nos procedimentos rotineiros para a apuração do montante da obrigação tributária, justificada pela existência de irregularidades insanáveis na documentação contábil apresentada pela empresa. No mesmo sentido, também em matéria tributária, uma outra jurisprudência, o relator foi o Zavascki à época, também em matéria tributária deve-se observar sempre que possível o princípio da verdade real, inquestionavelmente consagrado em nosso sistema normativo, cita-se aí inclusive o artigo 148. Confira-se ainda o seguinte precedente deste Conselho, julgado por unanimidade de votos, segundo o qual o arbitramento do lucro é uma medida extrema e excepcional só aplicável quando não há possibilidade de se apurar o imposto por outro regime de tributação. Neste caso concreto, a decisão recorrida expressamente registra que foram apresentados os documentos necessários para a quantificação da base de cálculo das contribuições. Diz a decisão recorrida, foram disponibilizados os livros, as folhas de pagamento, as GFIPs, recibos e notas fiscais, todos com vinculação inequívoca à obra, e que as falhas na contabilidade foram meramente pontuais, também diz a decisão recorrida, que houve ocorrência de falhas em 19 dos 1.241 lançamentos contábeis, de modo que o arbitramento realizado pela fiscalização viola a legislação de regência, mais precisamente os artigos 142, 148 do Código Tributário Nacional e o artigo 33 da Lei 8.212 de 91. Integro ainda como razões de decidir os seguintes fundamentos da decisão recorrida que eu transcrevo, peço vênia para não ler, em função do que eu já expus, e nesse contexto eu entendo que o recurso fazendário deve ser desprovido, estou mantendo integralmente a decisão recorrida nesse ponto. Obrigada. Podemos então passar para o voto? Podemos? Conselheiro Mário. Presidente, essa é uma daquelas situações em que é feita a aferição pelo CUB, que CUB é o custo unitário básico da obra, né? Geralmente, quando a empresa apresenta um movimento, aliás, existem critérios técnicos e altamente objetivos para se fazer essa aferição, né? E às vezes a empresa apresenta documentos que não retratam em tese aquele custo que é apurado mediante a aferição indireta. Eu não, acho que tem vários documentos aqui, o conselheiro João Vitor citou a existência de vários documentos, eu acho que não é o caso de analisar esses documentos agora, as questões suscitadas em relação à contabilidade, então vou pedir vista também desse processo para que eu possa estudá-lo com mais tranquilidade. Ok. Vista para o conselheiro Mário, convertida em coletiva, o relator conheceu o recurso e
negou-lhe provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou mérito. Agora, nós teríamos um de relatoria do Pedro Paulo, que contribuinte Banco Rabobank International Brasil, que foi retirado de pauta a pedido da Fazenda Nacional. 237 já fizemos, né, que seria o último da pauta, deu de sustentação. E aí, então, com isso nós terminamos essa pauta da manhã, e agora eu queria retomar os últimos processos que ficaram, que são de vista, tá? Aquele de vista ainda de julho, para que a gente não fique com nenhum. As vistas de agosto, eu acho que elas não voltaram. Tinha um seu, né, João Vitor, um seu que foi de vista no passado que não voltou, não lembra? Colégio Jovem, uma coisa. Isso, era vista minha, inclusive. Novo Ser, né? Era uma vista minha. Novo Ser, jovem não, Novo Ser. Eu acho que teve um processo que eu identifiquei mesmo, é que eu não anotei o nome do contribuinte, mas que realmente parece que está tendo, nessa alteração que está tendo no processo, né, de melhorar essas coisas de automático, que estão sendo, essas melhorias estão sendo colocadas, ela está tendo alguma dificuldade para de um mês para o outro trazer as vistas. Tá. Tanto que essas vistas nossas agora são de julho, né, e a de agosto, me lembro desse seu, porque não sei se o Mário ficou com vista, mas eu tinha dúvida. Eu fiquei com vista, eu tinha anotado isso também. Era um negócio simples, não era? O simples que tinha sido julgado pela DRJ, né? Presidente, eu não faço a menor ideia, a senhora me disse. Eu acho que era isso, não era, João Vitor? Era o simples julgado pela... Aí a gente ia ver o que a gente ia fazer, porque depois a DRJ exatamente, é isso mesmo. Tirou a exclusão. Eu estava me preparando, estava até já estudando o processo, mas depois ele não entrou, né? E aí tinha outras coisas. Mas, enfim, esse daí ainda é de julho, tá? Então, o 200, 201 e 202, na minha anotação aqui, é o que eu tenho de vistas. Aí a gente vê se ainda dá para fazer alguma coisa, senão a gente vai retornando, certo? 200, 201 e 202... que eu me lembro, assim, os outros são todos novos. Se ficarem, né, claro que a gente vai tentar fazer o máximo, mas esse daqui é aquele link que é 200, 201 e 202. Assim, construtora Lix da Cunha. Vamos então agora retornar. Deixa eu só dizer aqui de quando é esse processo, né, de quando... De qual período, né? 200, 201 e 202, ele é do dia 24, né, que foi ontem, do 24 de setembro, do período da tarde, certo? De relatoria da conselheira Ana Paula, e tinha ficado com vista para o conselheiro Mário. Aí eu vou só dizer aqui o que tinha sido decidido, para a gente lembrar, que era de julho ainda. Nos 3 processos, vista para o conselheiro Mário, convertido em vista coletiva, a relatora votou por conhecer do recurso especial da Fazenda e no mérito por negar-lhe provimento. Nesse ponto, o pedido de vista, não votaram os demais conselheiros. Acho que o Mário pediu vista também para tudo, né? Também para... Aí eu peço, então, que a relatora faça o relatório, só para a gente saber aqui tudo que a gente vai julgar, e já... para depois passarmos para o revisor. Qual é o número mesmo, senhora Marilena? 200, 201 e 202. VIX, construtora VIX, construtora Lix da Cunha S.A. Tinha um processo que era VIX, mas é Lix da Cunha. Só tô abrindo aqui. Eu não lembro de mais nenhum de vista, né? Eu acho que a gente terminou, eram 11 vistas de julho. Que hoje o AT está bem lentinho. Rita pegou um meu, né? A Rita pegou um, mas acho que ontem mesmo você já julgou, né? Aquele 60. Não, todos os outros a gente já julgou. O outro era meu, que era aquele Manuel Crispum, também julgamos. E acho que só ficou foi esse mesmo. Esses aí.
Espera aí, gente, está abrindo. 200, está aqui. Bem, esse processo, então, a gente tinha 3 discussões, né? A discussão, o que subiu foram 3 pontos do recurso da Fazenda, julgamento extra-petita não condizente com o pedido feito pelo contribuinte. O segundo, a conversão do julgamento em diligência, porque a ideia da União é que se, ao invés de cancelar o auto, então fizesse a diligência para melhorar aquilo que não tivesse ficado claro na imputação fiscal. E o terceiro, que seria a nulidade. A discussão, o contribuinte se manteve inerte, então não teve discussão de conhecimento. Eu conheci, mas restou mesmo uma dúvida razoável a respeito do que o Mário me falou. Por quê? Porque se você olhar o acórdão recorrido, não dá bem a impressão de que o acórdão recorrido tenha dado a nulidade em si. Fica uma dúvida ali, porque ele fala tendo até o final. Então, vamos então começar com a primeira matéria, que é a preclusão, né? Porque, na verdade, pelo que eu entendi, Mas eu estou no relatório ainda, calma. Porque você caiu, Ana. Eu caí? Você congelou, agora que você está voltando. Mas a minha internet está muito grande. A bolinha minha aqui está vermelha, depois ela fica amarela. E eu já coloquei em baixa qualidade, eu não sei por quê. Mas eu tô aqui. Então, eu só vou falar de novo, só para vocês saberem. Então, subiram esses 3 temas, né? E houve uma dúvida razoável, inclusive, contra o terceiro tema. Porque o terceiro tema que subiu é nulidade, mas se a gente faz a leitura bem do acórdão recorrido, ele não chega a dizer que é uma nulidade especificamente, ele dá a ideia de improcedência do auto de infração, que acho que, inclusive, foi o motivo que fez o Mário pegar ele para analisar o conhecimento. Então, quanto a esses 3 temas, o primeiro tema, que não tinha deixado separado, né? Eu tinha colocado tudo junto, a doutora Marilena pediu para separar. Quanto ao julgamento extra-petita, aí eu coloquei aqui que a União, ela fala que, ao cancelar o lançamento, por entender ali que o fisco não se desincumbiu de provar a existência do crédito, acaba que há uma discussão porque o contribuinte pede a aplicação da decadência pelo 150 parágrafo 4º e pede que seja afastado 173, já que a discussão lá anterior, antes de se falar em vício, né, era uma discussão de decadência. A insurgência da Fazenda Nacional é pelo princípio dispositivo da demanda, que ele entende que o julgador não poderia trazer um tema que não fosse aquele discutido na impugnação. Então, na verdade, a nulidade não é um tema que foi levantado pelo contribuinte. A questão que estava se discutindo era a decadência e outras questões dentro do auto de infração. E aí, então, eu faço uma ponderação que vocês já conhecem. Eu tenho inclusive, até desculpem o barulho, gente. Eu tenho, inclusive, uma declaração de voto num processo da Rita, grande sobre essa questão de preclusão, sobre essa questão de se fazer o pedido diferente, a mesma coisa sobre tratar de temas, né, que são de conhecimento geral. E aí eu coloco ali que eu entendo que é desnecessário, no caso, o julgador de ofício ele pode aplicar uma nulidade quando ele entende que aquela nulidade ela faz cair o auto como um todo. Eu não entendo que haja preclusão, né? Ali eu considero também que não há princípio da demanda no processo administrativo. Então, eu cito ali essa questão. E aí, quanto ao primeiro tópico, eu coloquei que, embora eu entenda que a Fazenda Nacional, ela gostaria, né, de ver essa questão da citação extra-petita como um limitador do que foi analisado pelo conselheiro, né? Eu entendo que a premissa não procede, que observada a deficiência do auto de infração, numa condição que macule a sua existência, tal fato, ele leva já ao e-mail subsidiário, que daí, dentro desse pedido, a Fazenda colocou um pedido subsidiário, olha, mas ao invés, então, dele ter vindo aqui declarada a nulidade, deveria, então, ter aberto uma possibilidade de diligência para convalidação. Ele fala, então, deveria ser revisto aqui, ao invés de cancelar o meu auto de infração, deveria ter olhado se há elementos para que esse auto de infração ele possa ser convalidado. E aí, nesse argumento, eu falo o seguinte, que na hipótese, né, no caso, quanto a essa premissa
de convalidação, eu discordo dela, porque eu acho que se o julgador ele já percebe que ele tem ali uma questão que macula o auto como um todo, não haveria por que permitir essa diligência nesse momento. Então, eu me manifestei dessa forma quanto ao primeiro e ao segundo ponto. A diligência seria para quê? Desculpe, Ana Paula. Para que ela queria a diligência? Ela pede a diligência para convalidar o auto. Ok, entendi. Infração ao invés de cancelar. Ela fala o seguinte aqui, ó. Então, ela fala assim, que ela acha, né, que o correto seria, ao invés de cancelar o auto de infração, ele deveria, então, ser feita uma diligência para que os elementos deficientes fossem convalidados. Ela fala em elementos deficientes do auto de infração. E aí, o terceiro ponto, que seria da nulidade. Como eu conheci, eu enfrentei nulidade, mas eu sei que o Mário tem apontamentos sobre isso, né, Mário? Porque tem uma discussão no acórdão recorrido, eu não sei, o acórdão recorrido não deixa claro que foi uma nulidade material, a meu ver. O acórdão recorrido, ele fala da improcedência do auto, né? E isso é relançamento? Não, Ana Paula, é relançamento? Não, não é. Não é relançamento, não, né? Esse não é relançamento, acho que não. Não, porque estava falando de decadência e vício, formal material, eu estava Mas acho que não é relançamento, não, pelo que eu vi aqui. Ok, tá bom. Até agora eu fui dar uma olhadinha, mas acho que não. Aqui, daí, na questão da nulidade, o que eles estão discutindo é a falta mesmo de motivação, a falta de identificação exata do fato gerador, né? E aí eu concordo que o que acontece aqui é que, eu vou fazer só a leitura para eu não me perder, ele fala o seguinte, que há uma deficiência no momento em que o relatório fiscal ele é muito singelo, e ele não traz nenhuma justificação da ocorrência da apresentação. Você está congelando, Ana Paula. Apresentação das GFIPs. Melhor sair e entrar de novo. Ana Paula, você está congelando, está ficando cinza. Vou sair. Você viu alguma coisa de conhecimento, Mário? Só para... Vi conhecimento em relação a duas matérias. Aliás, vi em relação a três, mas detectei, claro que, sob a minha ótica, que com relação a duas não há como conhecer. Oi, gente, estão me vendo bem agora? Agora sim. Então tá bom. E aí, quanto à nulidade, a discussão é justamente porque a acusação que o conselheiro... Acusação, eu digo, na palavra não é certa, não é acusação. Mas o apontamento que o conselheiro faz, que levou ele a identificar a nulidade, no caso, que ele considera que seria uma nulidade de ofício, que ele mesmo identificou, sem ser provocado, seria pelo fato de que o relatório fiscal ele é muito singelo. Ele não cita, por exemplo, que houve retificadora de GFIP, que houveram campos da GFIP que estavam preenchidos, que a base de cálculo ela deveria ter sido retificada porque havia informações, retificada em vez de arbitrada a base de cálculo, porque tem informações suficientes, né? Então ele vai trazendo e vai tratando tudo isso. Ele fala das planilhas também, de relação de empregados não incluídos na GFIP, que foram comparados com a própria GFIP aplicada aos autos pela recorrente, que não bateria, que há documento da CEFIP mostrando que houve a transmissão das retificadoras, e que tudo isso não teria constado desse auto de infração. Então foi em razão disso, né, que o conselheiro da Câmara Baixa, ele considerou, então, que o fisco ele não se desincumbiu de provar a existência do crédito com a ocorrência do fato gerador e o nascimento da obrigação tributária. E aí, nesse caso, ele fala que, em razão disso, não lhe permitia promover a constituição do crédito através do lançamento fiscal. Então, aí, nesse sentido, eu concordo com o conselheiro, né, caso a gente conheça, venha a conhecer, eu conheci, mas caso a gente venha conhecer a terceira hipótese, que é a hipótese da nulidade, eu concordo que ele é nulo. Só que ao invés de ficar declarando a nulidade como material, formal, eu só declarei que era improcedente o lançamento na minha posição aqui. É isso, doutora Marilena, desculpe o alongado do resumo. Ok.
vamos então passar. Então, Ana Paula, você está conhecendo e no mérito negando o provimento, né? Porque isso. Ela vai fazendo os pedidos, como se fala? Alternativos, né? E você aí enfrentou os pedidos um a um, chegando até a nulidade e entendendo, negando o provimento. Conselheiro Mário. Presidente, eu, assim, na condição de revisor, eu acho que, e aí já proponho aqui nesse sentido, que a gente deve olhar matéria por matéria, né, e votar em separado cada uma das matérias. A relatora fez um voto mais compacto, pelo menos abordando duas delas de forma conjunta, mas eu realmente acho que, inclusive por questões de conhecimento, que a gente deve tratar de uma a uma, né? Com relação à questão da nulidade, existe realmente essa discussão de nulidade em vários processos que a gente conhece aqui. Eu já expus a minha opinião sobre isso. Eu acho que essa discussão de nulidade por vício material sequer deveria existir, que quando você não verifica que aquele auto de infração ele não cumpriu os requisitos necessários para se fazer o lançamento, que se deve cancelar o lançamento. Mas nesse caso aqui, claramente o acórdão recorrido ele não fala de nulidade. Então, o acórdão ele cancelou o lançamento porque, com base nos documentos que ele avaliou, ele achou que não foi demonstrada a ocorrência do fato gerador da forma que deveria ser demonstrada. Então, assim, quem traz a discussão de nulidade, isso acho que eu quero verificar o conhecimento, tratar do conhecimento dessa matéria também. Quem traz a questão de nulidade é a Fazenda Nacional, e não é dizendo, tratando de nulidade por vício formal ou vício material, mas é no sentido de dizer, olha, aqui o lançamento foi cancelado, mas em outra hipótese, ao invés de se cancelar o lançamento, se estabeleceu que ele era nulo por vício formal e, obviamente, aí possibilitando um novo lançamento, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai ver caso a caso. Eu gostaria de tratar primeiro da questão do julgamento extra-petita e já informar, a relatora traz diversos trechos aí do acórdão recorrido acerca do lançamento extra-petita, e já colocar o meu posicionamento aqui, que é o seguinte: primeiro, as questões relacionadas às GFIPs que foram apresentadas e que foram analisadas pelo colegiado recorrido, elas vieram no recurso voluntário, assim como vieram na impugnação. Então, eu vou reafirmar aquilo que eu disse ontem, que não existe julgamento extra-petita. Não existe julgamento extra-petita. E, em não existindo julgamento extra-petita, esse acórdão paradigma que foi trazido para demonstrar a divergência, na minha avaliação, ele não serve, porque esse acórdão ele trata de julgamento extra-petita. O despacho de admissibilidade, deixa eu ver se eu estou com o despacho de admissibilidade aberto aqui, é isso mesmo, o exame de admissibilidade, deixa eu só fazer a leitura de como ele conclui para resolver pelo segmento do recurso especial. Ele diz assim: mediante a análise dos autos, vislumbra similitude das situações fáticas nos acordos recorrido e paradigma, motivo pelo qual entende-se que está configurada a divergência jurisprudencial apontada. E segue. De fato, o relatório do acórdão recorrido, no relatório do acórdão recorrido, observa-se que não há pedido do contribuinte de cancelamento do auto de infração, mas da reforma da decisão recorrida com o reconhecimento da decadência para o período de 2004, aliás, anterior a agosto de 2004. Então, repito, de fato, no relatório do acórdão recorrido, observa-se que não há pedido do contribuinte de cancelamento do auto de infração, mas de reforma da decisão recorrida com reconhecimento da decadência para o período anterior a agosto de 2004. Isso, ele está se apegando aí à conclusão do recurso voluntário. Só que na parte de cima do recurso voluntário existe uma discussão acerca
da questão da GFIP, eu vou pegar aqui, vou me permitir só ler trechos do recurso voluntário, em que se diz o seguinte, aí tem, logo no início, diz, está aí destacado em negrito, no recurso voluntário, o seguinte: nesse contexto, a recorrente prestou as devidas informações por meio das declarações GFIPs transmitidas no exercício 2004, objeto da presente autuação, acerca dos valores apurados a título de referidas contribuições incidentes sobre as verbas no exercício 2004. Não obstante, o recorrente tem efetuado os lançamentos que ele fala são as declarações, né, de tais contribuições correspondentes ao exercício 2004, objeto do auto de infração em epígrafe. O ilustre agente fiscal autuante sustentou no curso do procedimento fiscalizatório que tais lançamentos não teriam sido efetuados, lavrando diante dessa constatação o auto de infração tal por suposto descumprimento da obrigação acessória, que ele está falando da obrigação de GFIP, e aí ele continua, e eu vou um pouquinho mais abaixo, no final da página 3 do recurso voluntário, ele diz assim: antes mesmo de se adentrar no mérito das questões que revelam a completa insubsistência do auto de infração, importa desde logo afirmar que a alegação sustentada no sentido de que a recorrente não teria entregado suas declarações relativas ao período fiscalizado não se sustenta diante das cópias de GFIP anexada à impugnação que comprovam a entrega das declarações para o mesmo período. Então, tem aqui, e teve também na impugnação, uma clara contestação com relação ao lançamento em si e às GFIPs apresentadas. Então, aqui, pelo que eu li do despacho de admissibilidade, já vê que essa asserção que tem, essa assertiva que tem no despacho, ela não condiz com o que está no recurso voluntário. A matéria, ela foi trazida. Aí, continua-se no despacho, estou voltando aqui para o despacho de admissibilidade. Tratando-se da mesma situação fática, o acórdão paradigma decidiu em sentido contrário, asseverando que o julgamento da causa é limitada pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, bases em que se assenta a atividade judicante. É extra petita o julgamento quando a matéria não foi devolvida ao colegiado pelas partes. Quando se fala isso aqui, e se trata disso, o acórdão paradigma, de fato ele trata disso, porque aquela matéria, efetivamente, no paradigma, não foi suscitada. Não é pela conclusão, aqui no despacho de admissibilidade se apega muito à questão da conclusão, mas não é pelo pedido, pelo que se pediu ou deixou de pedir. É porque a matéria não foi suscitada. Então, é por essa razão que eu acho que, nesse caso, nós temos situações absolutamente dissonantes, né? E se eu reconheço que não houve julgamento extra petita no acórdão recorrido, eu não tenho como dizer, eu não tenho como afirmar que houve essa divergência jurisprudencial, comparando esse acórdão com outro onde a discussão, ela cinge-se à questão do julgamento extra petita. Então, é por isso que eu estou abrindo essa primeira divergência, para não conhecer do recurso especial nesse ponto. Bem, então, aqui na revisão, o conselheiro revisor está suscitando aí, ainda estamos na primeira matéria, em relação à questão do julgamento extra petita, está suscitando aí uma preliminar de não conhecimento. O conselheiro Pedro Paulo. Acompanha a divergência. Conselheira Ana Cecília. Também acompanha a divergência pelo não conhecimento. Conselheiro Maurício. Acompanha a divergência. Conselheiro João Vitor. Esse é um caso em que o conhecimento e o mérito, eles praticamente se confundem, né? Sim. Isso aqui me pegou assim meio de surpresa aí.
E eu acho que a Procuradoria talvez tenha se restringido ao pedido do recurso. Foi isso. Porque o pedido só fala em decadência mesmo. Mas aí, nesse caso, parece que essa questão do julgamento extra petita ou não é como se isso fosse mérito e conhecimento ao mesmo tempo. É que eu penso assim também, ficaria difícil para ela poder trazer esse tema, né? Sei lá. Eu vou acompanhar a divergência. Conselheira Rita? Com a divergência. Eu também com a divergência. Essas matérias são sempre muito, muito tormentosas, a reclusão, extrapetita, porque exatamente essa questão se resvala muito em mérito. Isso também é a preocupação, até num processo que a gente julgou um dia para trás, que também com essa dificuldade, né? Mas aqui foi só está bem detalhado no recurso que houve a matéria, né? Que a matéria foi suscitada. Bem, então, para todos são a mesma coisa, Ana Paula? Posso registrar o mesmo nos três? Pode sim. Em relação vamos só indo uma por uma, porque aí a gente depois vê Então, nessa primeira matéria, né, que é extra petita, vou botar assim, extra petita, por maioria, não conhecer. Vencida a conselheira Ana Paula, relatora, que conheceu. Aí, então, Ana Paula, você precisa, então, fazer só a defesa da sua tese em relação a porque você conheceu, né? Não, tranquilo, eu coloco ali depois, antes de mandar a parte vencida para o Mário. Ok. Daí, então, vamos para a segunda. Agora, o segundo pedido seria considerando, então, que não houve nenhum julgamento extra petita, a gente vai, então, aceitar o julgamento e enfrentá-lo com as demais matérias que estão sendo trazidas de forma alternativa, né? Ela tem um pedido de diligência, não é isso? Aí, a conselheira Ana Paula também rejeitou, já até falou o porquê, né? É que como a Fazenda... Aí vem uma pergunta que eu coloco para vocês. A Fazenda, no recurso dela, chamou a diligência de pedido subsidiário do pedido desculpa, esqueci a palavra. Essa petita. E aí eu me pergunto realmente, embora ela tenha paradigma separado, a argumentação do recurso é toda em cima disso. Eu me pergunto se na hora que perde a primeira, automaticamente não cairia a segunda, porque ela inclusive que chama de pedido subsidiário. Eu copiei lá. Mas é subsidiário exatamente se cair o outro. Porque se o outro mantiver, extra petita acabou, não podia ter julgado, ela ganhou tudo. Aí, assim, não, agora, afastar a extra petita significa o quê? O acordo recorrido não extrapolou nenhum pedido, não. A gente agora vai enfrentar o que está no acordo, porque a gente está entendendo, né? Aí, nesse ponto é que ela diz, então se isso acontecer, que a gente, que tenha que, então, antes de declarar nulidade, se faça uma diligência. Bem, então, nesse caso, na minha posição, né, então eu não concordo com a diligência, e aí, nesse caso, eu nego o provimento também ao pedido de diligência. Certo. Eu só vou desligar aqui o ar, tá? Mas pode continuar que é aqui na sala mesmo. Conselheiro Mário. Então, a relatora, então, nesse ponto, negar provimento para esse pedido subsidiário, né? Conselheiro Mário. Presidente, no caso dessa conversão do julgamento em diligência, de fato, sob a minha ótica também, os demais conselheiros podem verificar o acórdão paradigma se acharem necessário, mas, de fato, existe um acórdão paradigma em que se decidiu exatamente nesse sentido. Olha, o fato gerador, existe alguma coisa aqui relacionada ao fato gerador, e ao invés de se determinar o cancelamento da autuação, se decidiu pela conversão do julgamento em diligência.
assim, as situações de processo a processo são muito peculiares, mas nesse caso, eu acho que é possível reconhecer que, de fato, existiu uma divergência, né? Então, eu estou concordando com a relatora com relação ao conhecimento dessa matéria. Com relação ao mérito, nós discutimos na primeira parte aqui do julgamento da manhã um processo do conselheiro Pedro Paulo, né, em que tinha toda aquela questão de o colegiado dever ou não dever julgar a questão lá no caso a gente estava tratando de retroatividade benigna. Aqui, guardadas as diferenças, eu acho que é a mesma coisa. O colegiado, ele se debruçou sobre aquelas provas que estavam no processo, ele analisou as provas, ele concluiu que as provas, elas eram suficientes para que fosse adotada uma decisão, para que fosse, no caso, cancelado o lançamento, e eu acho que não cabe à Câmara Superior dar provimento a esse tipo de recurso para devolver a matéria ao colegiado recorrido, de certo modo, determinando, ou seja, obrigando que o colegiado faça uma diligência que ele julgou desnecessária. Então, por essas razões, eu estou encaminhando por negar provimento ao recurso nessa parte. Então, essa conhecer e negar provimento. Na matéria, como não teve divergência quanto ao conhecimento, claro que se alguém também não conhecer, pode levantar. Vocês sabem que durante o julgamento sempre se pode levantar alguma questão que não tenha sido, com a qual não se concorde. Então, há concordância em relação ao conhecimento e também a conselheira também está negando, não é isso? E quanto à convergência, conhecer e negar com esses fundamentos dos relator e revisor. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Eu vou acompanhar por hora, mas eu tenho dúvida, sim, porque nesse caso aqui não está discutindo a questão de incidência ou não da verba, né? Assim, de qualquer verba, de critério jurídico para se apurar alguma coisa, uma retroatividade. Aqui parece que é questão muito, muito objetiva, né? Porque a discussão parece que está girando lá em termos de diferença entre o que estava declarado a GFIP e o que foi lançado, né? O contribuinte parece estar alegando que foram registradas as GFIPs, que havia pagamento em alguns casos, inclusive com relação à GFIP anterior. Assim, é bem objetivo. Assim, eu acho que não passaria muito pelo juízo de valor, assim, seria ou não necessária, né? Eu posso esclarecer, presidente, meu posicionamento, se for possível. Só dizer assim, Maurício, que é muito provável que se eu estivesse no colegiado recorrido, eu achasse necessário fazer essa diligência. O problema, assim, o meu posicionamento é no seguinte sentido: uma vez que o colegiado achou que não deveria, eu acho que não cabe à Câmara Superior devolver e dizer faça a diligência. Até porque ele analisou a valoração daquele conjunto, né? Sim. Agora, a gente aqui teria que... Se está alinhado com o meu entendimento ou não, foi o que ele entender lá, né? que não era suficiente e teria que retornar. Pelo menos é assim a minha... Sim. Eu estaria entendendo agora. Bom, conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Eu acompanho, e eu acho que até o contrário, Maurício. Eu acho que na tese da retroatividade benigna que a gente tem uma aplicação objetiva de uma definição que o colegiado só não aplicou em razão daquelas circunstâncias da obrigação principal. Eu digo assim... E aqui o colegiado recorrido, debruçando sobre os elementos, ele entendeu, valorando aquilo que não era necessária diligência. Aí eu acho que realmente, nesse caso, não tinha como a gente determinar aqui. Objetivo, assim, porque hoje está acumulado, né? Mas tinha decisão, critérios jurídicos diferentes, né? Não, mas aqui, naquele caso da retroatividade, o próprio conselho, a própria turma recorrida falou, olha, eu só não vou discutir aqui a questão da retroatividade por causa da obrigação principal. Né? Se eu tivesse certeza contra a obrigação principal, eu, inclusive, aplicaria.
né? Foi o que ele deu a entender. E aqui eu acho que foi como vocês colocaram, analisando os elementos do processo, o colegiado entendeu despiciando a diligência, né? Então aqui eu acho que realmente não daria para a gente determinar que ele exigisse dele colher novas provas, né? A gente estaria entrando na valoração de prova, que aí não é a nossa competência. Eu acompanho a relatora. Eu também acompanho e acho, inclusive, que ficaria difícil se a gente fizesse isso. O que eles iriam pedir, né? O que eles, assim, se achou suficiente para tomar aquela decisão, o que iria se... Então, a chave ali seria os pagamentos, né? Cotejar o pagamento, porque a alegação central ali é que, embora eu tivesse retificado a GPIP para reduzir o valor declarado, teria eventualmente sido paga lá o valor original do valor. A gente tem que dizer isso. Não, sim. Se eu recebo isso, se eu estou lá na turma ordinária ou na DRJ, alguém volta para eu fazer, eu vou fazer do mesmo jeito. Porque foi o entendimento que eu tive. Então me diz o que você quer que eu faça. Porque senão você vai dizer assim, não, então realmente a gente teria que ter feito. Isso é uma valoração de prova, é o conjunto que está aí na sua frente. E aí eu digo assim, olha, eu não tenho mais, não sei o que é para fazer, não sei o que estariam me pedindo, né? E aí ficaria complicado também a gente dizer para isso, para olhar tal coisa, né? Para pedir tal coisa, né? Bom, eu também concordo com a relatora e o revisor. Então, aqui, na segunda matéria, só para a gente colocar aqui, para depois a gente dar o final sobre o conhecimento, né? Essa matéria é a diligência, né? Diligência. Por unanimidade de votos, né? Conhecer e negar. Já vou colocar aqui, que depois fica mais fácil de... Então, aí assim, já os pedidos alternativos, né? Não houve extrapetita, não tem que ter diligência, né? Não faria diligência. Agora, então, vamos para o final, então, que é a própria nulidade, né? Que a Fazenda está questionando e, a princípio, nem teria sido declarada, né? Exatamente. Então, presidente, sobre essa matéria, eu gostaria de fazer a leitura de um trecho do recurso especial da Fazenda Nacional, que diz o seguinte: ademais, afirma-se que é competência do CARF o pronunciamento acerca da classificação da nulidade, aí abrindo mais uma vez o parênteses, de que não houve nulidade, não houve decisão por nulidade. Bem como que, no caso em que o sujeito passivo compreende as infrações que lhe foram imputadas, não se configura cesseamento de defesa. Não se falou em cesseamento de defesa em lugar nenhum no acórdão recorrido. Assim, há que se reconhecer a nulidade por vício formal, e segue. Aí diz, seguem os acórdãos configuradores da divergência e tal. Ele traz dois acórdãos. O primeiro é o 31.02.001, 748, que é no seguinte sentido: eu vou ler as partes destacadas pela Fazenda Nacional do acórdão, logo na emenda. Acórdão recorrido não especificou a natureza do vício que ocasionou a nulidade. Ora, o acórdão, isso aqui eu estou falando do paradigma. O recorrido nosso, ele não declarou nulidade baixo. Aí diz o seguinte: caracterizada a omissão para anular o lançamento por vício material. Aí, continuando aqui no segundo acórdão, que é o acórdão 104, acho que é 2731, assim, e aí estou pegando a parte destacada pela própria Fazenda Nacional: auto de infração, nulidade, cesseamento de defesa, capitulação legal, descrição dos fatos, local da lavratura. O auto de infração deverá conter obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na sua invalidade, na invalidade do lançamento por cesseamento do direito de defesa. Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as uma a uma de forma meticulosa mediante
extensa e substanciosa impugnação, abrangendo não só as questões preliminares, como também as razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento de direito de defesa e segue. Vejam-se que aqui nós não estamos, essa situação ela não tem relação alguma com a situação retratada no acórdão recorrido. No acórdão recorrido, como já se disse aqui, o colegiado se debruçou sobre as provas que foram apresentadas e concluiu que aquelas provas apresentadas eram suficientes, os argumentos do contribuinte, para infirmar o lançamento fiscal. Então, sob a minha ótica, são situações absolutamente distintas, a dos paradigmas e a do recorrido, e por causa disso eu estou encaminhando por não conhecer também com relação a essa terceira matéria. Bom, aí eu agora só pergunto, não conhecendo essa matéria, se ela também não levaria à perda do objeto lá, né, da diligência. Eu acho que não. Não? Ficaria independente? Não, independente. Tá, ok. Então, o conselheiro não está conhecendo em relação a... A nulidade. Eu tenho dúvida ainda com isso, mas vamos ouvir as pessoas. A conselheira conheceu, né? E o conselheiro... Mas eu assim, agora fazer o comentário, né? Eu conheci, porque o que acontece? No mês passado, quando eu trouxe, eu tinha conhecido as 3 matérias. Mas eu tinha comentado já com o Mário, no dia até, que eu realmente reconheço que o acórdão não deu vício. Ele realmente não deu vício em momento nenhum, assim, ele não usou especificamente a palavra vício nem natureza em nenhum momento, isso é fato. Porque ele fala mesmo de improcedência do autocancelamento, né, Mário? Assim, dá a entender que ele fala de cancelamento. Só que eu fico pensando também, por outro lado, assim, o que ele fez não deixou de ser nulidade, né, se for pensar. Porque, senão, como que a Fazenda também... Eu sei que ela poderia ter trazido um paradigma melhor, mas acho que também ficou difícil para a Fazenda. Acho que o argumento do recurso de que a gente tem que declarar a natureza foi ruim, mas o argumento da nulidade não foi bom. Não sei se eu consegui ser clara. Eu acho assim, foi ruim quando metade da parte do ela fica falando que a gente tem que dizer qual é a natureza, porque em momento nenhum o acórdão recorrido falou disso, né? Falou ou disse que era formal material. Só que, de fato, ele deu cancelamento. Se for pensar pelo lado mais pragmático que o Mário usou, realmente não foi declarada uma nulidade ali. Ok. Você mantém, então, conhecimento, o revisor... eu vou só dar uma aceleradinha por causa do nosso horário. Tá, eu vou não conhecer também, doutora Marilena. Eu vou alterar o meu voto para não conhecer igual o Mário está fazendo. Vejam só, eu vou esperar tomar isso aí, porque eu acho difícil você dizer assim, caso não se conheça, o que vai acontecer? Mantém o acordo recorrido que considerou insuficiente, cancelou. Teria sentido a gente manter viva a diligência? Essa que é a minha dúvida em relação Mas aí é que a diligência seria a única coisa que teve condição de subir daí, né? Mas aí porque, em tese, eu acho que nós não estamos aqui falando, em tese, assim, o que se pretende com a diligência, pelo que eu entendi, é o seguinte, é dizer, olha, você acaba, quando trata da diligência, está afastando um pouco, afastando não, você está derrubando o acórdão recorrido, no sentido de dizer, olha, não, você analisa primeiro questões adicionais para depois você dizer se cancela ou não o lançamento. É por isso que eu acho que a diligência ela não restou prejudicada. Foi uma alternativa, né? Foi uma alternativa dela. Sim, mas agora a gente vai... Bom, vamos ver agora o que a gente faria com isso, porque sempre poderia ser possível de dar provimento. Se você conhece, poderia dar. Aí se a gente tivesse dado provimento, bom, aí não entraria nessa agora, né? Se tivesse dado nem precisaria entrar. Tudo bem. O conselheiro Mário, a conselheira então está também não conhecendo, né? A Ana Paula reformulou? Eu reformulei porque eu comecei a pensar melhor e acho que tem mais lógica essa posição do Mário mesmo do que a minha.
no sentido de que não foi declarada nulidade lá embaixo. A conselheira reformulou, está não conhecendo do recurso em relação à nulidade, o conselheiro revisor já colocou o posicionamento dele. A conselheira Ana Cecília. Desculpa, o Pedro Paulo. Conselheiro Pedro Paulo, desculpa, Pedro Paulo. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho, desculpa, tia. Tá. Ana Cecília? Eu acompanho. Conselheiro Maurício? Acompanho. Conselheiro João Vitor? Eu acompanho. Conselheira Rita? Eu também acompanho. Então, eu vou falar o resultado para o 200, 201, 202, construtora Lix da Cunha. Por maioria de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas quanto à necessidade de diligência, né? De diligência vencida a conselheira Ana Paula, relatora, né? Que conheceu também, certo? Só para dizer que a primeira matéria, né? Conheceu também. Acho que para ser melhor. Decisão extrapetita. É isso? Eu fui a única vencida na decisão extrapetita, né? Sim. Então, nesse caso, Mário, eu acho que eu vou reformular e daí eu arrumo o voto inteiro e não conheço essas duas, deixo só a diligência. Que daí acho que fica mais tranquilo. Pode ser, Mário? E daí eu coloco os mesmos argumentos que você fez, eu já anotei aqui, e aí eu uso eles também. Como eu estou ainda, estava arrumando aqui até para nós vermos se é isso mesmo, né? Eu não era ainda a proclamação definitiva. Antes da proclamação, os conselheiros podem solicitar, sim, a alteração do voto. Então, por unanimidade de votos, não é isso? Conhecer parcialmente do recurso apenas quanto à necessidade de diligência e, no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento, não é isso? E, no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento, é isso? Ok? Ficou ok, então? Todo mundo acha que está ok? Aí, Ana Paula, você reformula tudo, as emendas, e conselheiro Mário, não sei se vai fazer alguma coisa, declaração, qualquer coisa. Não, presidente. Tá certo. Ok. Podemos, então, agora interromper a gravação e retornamos às 14? Ou querem retornar um pouquinho mais cedo para ver se a gente termina, consegue jogar mais coisas? Seria problema para vocês voltar às 1h30? Para mim, não. Não? Sair agora? Podemos marcar 1h30? Pode ser. Você tem problema, Isaías? Apoio? Podemos retornar 1h30? Eu quero saber só se o apoio tem algum problema nenhum, presidente. Posso encerrar a gravação? Pode encerrar, então.